Olá, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Glória a Deus, Deus abençoe vocês. Novamente estou aqui para compartilhar mais alguns capítulos da palavra e hoje a gente vai estar lendo o capítulo 3, o capítulo 4 e o capítulo 5 de 1 João. Vamos estar terminando de ler este primeiro livro dele, que é essa carta que ele está escrevendo, e vamos estar meditando aí nesses três capítulos. Vamos estar dando uma olhada também. Ele está reforçando o contexto que ele vai falando ali sobre como discernir os espíritos, vai estar voltando a tratar desse assunto também. Vamos estar olhando o amor de Deus também, que ele vai estar falando. Enfim, vamos estar meditando num contexto geral nestes três capítulos de hoje. Então vamos lá. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te pedimos, Senhor, mais uma vez, Senhor, a tua orientação, Pai. Em nome de Jesus, nos auxilia. Amém. No capítulo 3, ele vai estar falando bem assim. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar o nosso pecado, os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Olha que interessante que ele fala. Como a gente viu no início, que ele fala que todo aquele que não fala que não tem pecado faz de Deus um mentiroso. E está mentindo, aliás, está mentindo e na verdade não há nele. E aqui ele está falando, todo aquele que nele permanece não está no pecado. Por isso que é necessário estar em Cristo Jesus, para que quando ele vir nas nuvens buscar a igreja dele, nós está inserido nele para não estar inserido no pecado. Assim, por isso que daí vai com ele para assim que vai com ele para os ares e vai para Deus, quem estiver aqui nesta terra e quem estiver no sepulcro também. Enfim, por isso que é necessário nascer de novo e estar em Cristo Jesus. Todo aquele que está no pecado não ouviu nem o conheceu. Filhinhos, não deixe que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele, e ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama o seu irmão. Enfim, aí está um contexto aí, não para a gente julgar pessoas, pegar este assunto aqui e começar a ver, olha, esse pratica justiça, esse é filho do diabo. Esse não pratica justiça, filho do diabo. Esse pratica justiça, é filho de Deus. Enfim, eu inverti. Mas, enfim, nesse fato, para a gente não estar julgando, mas, enfim, está reconhecendo desse fato para que seja pregado o evangelho também, para essas pessoas que para ser purificadas do diabo, como fala ali, purificadas do pecado. Enfim, por isso que é necessário que nós falamos de Cristo, falamos dele, para que venham a estar se convertendo e não fiquem mais do lado do diabo. Mas enfim, esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nós amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más, e as de seu irmão eram justas. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Vale a pena a gente voltar a falar um pouquinho de Caim e Abel, né? Enfim, vale lembrar que os dois foram levar ofertas ao Senhor. E como é que fala aqui que é porque as obras de Caim eram más, se ele estava ofertando? Enfim, dá para a gente entender que tem pessoas que ofertam também e as obras são más. Não faz de todo aquele coração, de todo o coração dá de qualquer jeito, enfim, quer fincar para Deus de goela abaixo, e não é bem assim. Assim como Abel ofertou o que ele tinha de melhor,
E o melhor que ele tinha, ele ofertou. Caim fez ao contrário, fez de qualquer jeito aquela oferta que ele tinha feito e Deus não aceitou naquela forma de Caim. Por isso que também ele se irou e quis matar ali o irmão, aliás, matou o irmão. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Veja bem como ele está falando de irmãos, irmandades, crentes. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por os nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vê no seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras nem de boca, mas em ação de graças e verdade. Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele, porque quando o nosso coração não nos condenar, porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Mas enfim, eu vejo sim também esse assunto de ajudar a ver pessoas ali precisando às vezes de alguma coisa, pessoas que são humildes e realmente precisam, mas tem pessoas que às vezes querem ajuda, mas também esbanjam aquilo que era para ser destinado para uma coisa, acaba consumindo com coisas que não tem nada a ver, que não agregam em nada, e depois ficam passando necessidade e depois ficam querendo as coisas. Enfim, eu vejo que essas coisas a gente também tem que estar olhando. A palavra ali não fala para a gente estar julgando essas coisas, mas ver se o irmão está passando necessidade. Mas enfim, se é uma necessidade mesmo, às vezes ele tinha aquela condição boa, esbanjou com porcaria e depois quer ajuda. Enfim, eu vejo dessa forma que nós também temos que ser justos também, como o Senhor é justo. Nós temos que olhar essas coisas, não de qualquer jeito já sair ajudando todo mundo, porque senão daí também fica difícil, né? Às vezes a gente ajuda pessoas aí que acabaram esbanjando dinheiro com outras coisas e coisas que não convém, e nas coisas que precisa daí já não tem, daí precisa de ajuda. Enfim, também é problema, é para a gente estar observando essas coisas. Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. E este é o seu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros como ele nos ordenou. Os que obedecem aos seus mandamentos nele permanecem, e ele neles. No seguinte modo, sabemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. No capítulo 4, ele vai estar falando dos espíritos, como discernir. Amados, não creem em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Enfim, já está aí. Se naquela época João já trouxe esse assunto falando que ele está no mundo, enfim, pense hoje, mais de 2000 anos atrás aí, passado, né? Enfim, ele deve estar aí já com uma casca aí bem grande já aí. Filhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Enfim, Cristo é maior do que aquele anticristo que está aí no mundo, aliás, o Satanás. Eles vêm do mundo, porque isso que falam procede do mundo, e o mundo os ouve. Nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve, mas quem não vem de Deus não nos ouve. Desta forma, reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Amados, amem uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é maior. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados.
Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele é em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. E vimos o testemunho que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Desta forma, o amor está aperfeiçoado entre nós para que no dia do juízo tenhamos confiança. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirma eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento, quem ama a Deus, ame também os seus irmãos. Enfim, é um mandamento aí para que nós podemos colocar em prática e estar amando os nossos irmãos. No capítulo 5, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai, ama também o que dele foi gerado. Assim, sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos, porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Enfim, este que vence o mundo. Este é aquele que veio por meio de água e sangue. Jesus Cristo, não somente por água, mas por água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunha, porque o Espírito é a verdade. Há três que dão testemunha: o Espírito, a água e o sangue, e os três são unânimes. Por isso que tem que ser batizado nas águas, tem que ser ali introduzido na água para ter esse testemunho também. Enfim, como a gente viu ali, os três, né? O sangue a gente compartilha dele na ceia do Senhor, ali que a gente viu também. E o Espírito, ele nos dá para que testemunhe de Cristo também, de Deus. É só com o Espírito dele que a gente testemunha o Senhor. E a água também para que nós possa lavar-se também dos nossos pecados através do batismo ali e nascer uma nova criatura. Nós aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus tem maior valor, pois é testemunho de Deus que ele dá acerca de seu Filho. Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus o faz o mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E este é o testemunho: Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Por isso que depende tudo de Cristo. Quem tem Cristo tem vida. Escrevi estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leve à morte, ore e Deus dará vida ao que pecou. Refiro-me àquele cujo pecado não leva à morte. A pecado que leva à morte, não estou dizendo que se deve orar por este. Enfim, tem pecado que leva à morte. Eu não vou entrar nesse assunto aí, porque senão nós vamos ficar falando muito tempo. Toda injustiça é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Enfim, ele dá um parecer ali da injustiça, que é pecado que leva à morte. Ele deixou bem claro ali. E há pecado que não leva à morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege.
e o maligno não o atinge. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Sabemos nós também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento, para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardem-se dos ídolos. Enfim, tem que se guardar também dos ídolos, não ter ídolos de qualquer coisa aí nesta terra. Mas enfim, terminamos aí este livro de 1 João aí, que fala muito sobre o amor, fala sobre estar cumprindo os mandamentos do Senhor, que não são pesados, enfim. Como a gente sabe que os mandamentos veio ali por Moisés, né, escrito numa pedra, e depois vem a lei, ele não fala da lei, mas fala dos mandamentos. Enfim, para a gente analisar esses detalhes aí e estar cumprindo a justiça de Deus. Primeira justiça de Deus que eu vejo assim, bem clara, é obedecer a palavra de Deus e estar nascendo da água e do Espírito, como nós vimos ali. Porque senão daí não procede de Deus e fica aí debaixo aí do jugo do diabo, como a gente viu ali, do Satanás, ele que domina aí quem não é do Senhor, enfim, fica junto com ele, fica nas trevas. Mas enfim, um grande abraço, fiquem com Deus e até mais.